Glória a Deus. Quero desejar a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, esposa. Boa noite, paz, Senhor Jesus. Tá, fala mais alto. Boa noite, a paz, Senhor Jesus. Agora sim. Glória a Deus. Só na bênção? Só na bênção. Hoje nós estamos com a galera abençoada. Diácono Cláudio, Leandra, estamos com a Nicole, Letícia Santos, Letícia Medeiros, Gabriela, nosso pastor Eduardo, o Camila. Misael, Camila, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor que deu mais essa oportunidade para nós, né? Aqui tem uma galerinha boa por trás das câmeras, né? Como a irmã ontem falou, foi bem interessante. Pode falar, amor, pode falar. Isso que eu ia falar. Pro microfone, às vezes é 5, né? Mas por trás tem 30, 20, né? Sempre por trás tem mais pessoas do que quem tá aqui à frente. E realmente, aqui tem um povo abençoado para que essa live chegue até você. Amém? Todos são importantes. É verdade, todo mundo tem o seu lugar. Bom, como o nosso tema é curadas de dentro para fora, eu vou pedir para você fazer essa oração inicial. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença, pela graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E, Pai, nós entregamos diante de ti, Senhor, essa live, Pai. Senhor, conduza cada fala, conduza cada momento aqui. Abençoe cada pessoa que estiver assistindo, as que ainda irão assistir, Senhor, mas que o Senhor possa nos usar como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para alcançar as pessoas que assim precisam de ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou fazer uma pergunta diferente na live de hoje. Como que você está depois daquele culto abençoado de ontem? Glória a Deus, estou bem. Louvado seja o Senhor. Realmente, ontem nós tivemos na nossa igreja o culto, foi para a igreja toda, mas em específico para as mulheres, né? E ali a pastora Eliette ministrou as nossas vidas, mulheres curadas de dentro para fora. E como a nossa pastora colocou, quando ela fez o banner, ela colocou o curada mais claro, depois mais um pouquinho escuro e depois escuro por completo, porque o Senhor ministrou ali no coração dela que é um processo a cura, né? Então a gente vai sendo curada aos poucos. E eu creio que ontem eu fui curada mais um pouquinho. Eu tô nesse processo aí de cura já tem um tempo, né, amor? Amém. Tem umas 7 semanas que o Senhor tem movido algumas coisas na minha vida. E ontem eu creio que foi mais um pouquinho aí. Glória a Deus, foi muito gostoso mesmo, a palavra serviu para todos, foi direcionada assim para a mulher, mas serviu para nós também, porque foi uma palavra abençoada, uma palavra de exortação, de conserto, foi muito gostoso. E Deus trabalha nas nossas vidas de dentro para fora, realmente, a cura vem de dentro para fora. Muitas vezes a pessoa fala, eu já tô bom, daí quando vai ver, tem que fazer outro exame achando que estava bem, mas a cura que vem de Deus, que é uma cura perfeita, é a cura da bênção, da presença. Nós estamos falando essa semana sobre a graça de Deus, que é tremenda sobre as nossas vidas. Nós vemos que o processo muitas vezes não é tão rápido como nós queremos, até porque muitas vezes nós não deixamos a cura nos alcançar. Por quê? Porque foi que nem a pastora falou, né? O abecedário natural nosso é A, E, I, ó. Como é que é? Fala aí. A, B, C, D. Aí o de Deus é obedecer. Se a gente obedecer, essa cura vai vir com mais tranquilidade. Sabe por quê? Porque o remédio é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz cura. A palavra de Deus nos traz libertação. A paz e a graça só vem lá do céu, vem de Deus. Nós temos que ter essa paz, porque pessoas estão adoecendo, como foi ministrado ontem, com doenças psicomáticas. Se a sua estrutura psicológica mental não estiver bem, o seu corpo não vai bem. O pastor sempre tem nos ensinado que se o espiritual não estiver bem, não vai ser o natural que vai estar melhor. É um conjunto. Então nós temos que buscar essa cura que é de dentro para fora. Deixa eu só corrigir. É psicossomática. Tem que ter uma conta de matemática aí, psicomática. É psicossomática.
Glória a Deus. Vamos falar o pessoal que já está conosco aí? Amém, glória a Deus. Vai lá, esposa. Está conosco aqui e ali a irmã Leandra, a pastora Eduarda, a irmã Dalva, glória a Deus, Misael, Alê, a irmã Gildete, Irmã Dalva. irmã Dalva falei. Glória a mais? Deus. Glória a Deus. Gente, ajuda a gente aí, ó. Manda essa divulgando. live, vai ajudando, vai abençoando. Para que você se prepare, nós vamos soltar um louvorzinho neste momento, para que você possa pegar seu copo d'água, você possa também pegar sua Bíblia aí, ajuda a gente em oração, vai intercedendo, Divulgando, né? para que Compartilhando. todos sejam abençoados. É isso aí. Que isso é um trabalho da obra de Deus. E se você é um servo da obra de Deus, ou se você se sente abençoado, abençoe outras pessoas também. Glória a Deus. Amém. É no lugar de oração que nós vencemos as nossas guerras. É tendo diálogo contigo. Transforma a mesa preparada para fora. Transforma a presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. Vou esquecer. Uma mesa preparada para eu vou viver. Na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Nós levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto. Glória a Deus. Aleluia. Pegou seu copo d'água, pegou a sua Bíblia. Se pegou a Bíblia, compartilhou também. Agora eu quero ler um versículo abençoado para vocês, mulheres e homens, quando for escolher a sua esposa, presta atenção. Lá em Provérbios fala muito sobre a mulher, mas Provérbios 14:1 fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, e a sensata a deturba com as suas próprias mãos. O que você me diz nesta noite, começando com esse versículo? É um versículo que a gente tem que procurar viver todos os dias, né? Porque nós edificamos a casa e a mulher, ela faz muita diferença, né? A gente costuma dizer que quando a mulher tá bicuda, a casa para. Quando é o homem, tudo continua normal. Mas se for a mulher que tiver bicuda, ou se for a mulher que acorda bicuda, parece que a casa fica Deixa eu traduzir. Bicuda, queridos, é quando a mulher tá brava, quando a mulher, qualquer coisa que você falar, ela... Rau, sabe aquele olho de laser que a mulher olha brava? É isso aí que ela quis dizer, bicuda, que os homens vai traduzindo na língua do homem. Então, então nós precisamos todos os dias estar embaixo da graça, da bênção de Deus para conseguir viver isso, né? Porque os dias são maus, né? Os dias são corridos, os dias estão... A bendita da mulher que inventou que a mulher tinha que sair para trabalhar. E aí agora a gente tem que se dobrar em 2, 3, 4, porque a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente ajuda o filho, a gente é esposa, então a gente acabou pegando muitas coisas para fazer. E aí, por causa disso, nós estamos acarretando doenças, problemas e situações sobre as nossas vidas, né? É porque porque Deus fez cada um de nós perfeito e cada um com as suas tarefas e cada um no seu lugar.
E aí, quando um tenta pegar o lugar do outro, vai gerar uma consequência ou uma dificuldade. E muitas mulheres estão adoecendo justamente por isso. E muitas vezes, por estar sobrecarregada, ela não consegue ter a paz. Porque para ter paz nos dias de hoje, tem que ter a presença de Deus. Tem que ter a graça do Senhor sobre a vida. Porque a mulher, ela é sábia, ela é dificular de que forma? Ela, na hora da situação complicada, ela vai lá e apazigua. Ela fala com mansidão, ela fala, amor, calma, nós vamos resolver. Não, eu vou te ajudar, tamo junto. É uma só carne, é um cordão de 3 dobras. Então, a esposa vem com a sabedoria dela para ajudar o marido a cuidar do lar. E Deus vem com a bênção dele sobre a família. Que a bênção do Senhor é nós colocarmos a palavra dele em dia nos dias de hoje. É isso aí, é verdade. E dentro disso que o meu marido falou, só quero dar uma... Aqui, na verdade, hoje, não era para meu esposo fazer a live comigo. Então, Não. ele tá... Um pouquinho perdido. Não, tá dentro, né? Mas era pra irmã... Ai, meu Deus. Perdão, Marilza. Nossa, eu tava com o nome dela o tempo inteiro. Pegou eu meu lugar. acabei de mandar a mensagem pra ela, eu li o nome e esqueci. Até quero cumprimentar aqui, ó. Está conosco também meu irmão. Deus abençoe, Cacau. O Lucas Gabriel. O Lucas Gabriel tá entrando toda sexta, né? Deus abençoe, Lucas. E a irmã Marilza também está online conosco. Era pra ela estar conosco hoje, né? Mas não foi possível, mas não vai faltar oportunidade para que ela venha estar conosco, né, amor? Glória a Deus. Enquanto isso, eu vou suando. É isso aí. Mas falar de mulher sábia, eu tenho propriedade, graças a Deus, porque a minha esposa tem andado nos caminhos do Senhor e buscado a mudança dos nossos desejos para viver a graça de Deus. Então, quando nós conseguimos colocar a graça de Deus sobre as nossas vidas, aí nós vamos sendo curados de dentro para fora. É verdade. E então, dentro desse tema, acabou mudando um pouquinho o que eu tinha pensado, mas o Senhor vai conduzir todas as coisas, eu creio. Ele está sempre no controle, né? Porque a live não é só vir aqui, a gente ora antes, né? Tudo tem uma condução do Senhor. Então, por que o tema curadas, né? Porque a gente veio baseado nessa semana aí, mulheres... essa semana, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, né? Então, dentro disso, a gente queria falar um pouquinho da mulher, porque não que o homem não sofra, o homem, eu acho que às vezes ele sofre ainda mais, porque o homem ele não tem a facilidade que nós temos. A mulher, ela tem um problema, ela encosta na amiga e, ó, fala, e aí você dá uma melhorada, Só né? pra amiga que vocês encostam e fala. Pro marido também. Ah, então, tá. a mulher tem mais facilidade. Ela tem um problema, ela consegue dividir com alguém. O homem já não tem essa facilidade, né? O homem, ele tem mais dificuldade para dividir as suas dificuldades, os seus problemas, né? Então, mas a mulher não. Graças a Deus, a gente tem isso aí em nós. Quantas mil palavras por dia? Ah, nem sei. 10 mil, parece. Mas dentro disso, eu fiquei pensando aqui, e começou o louvor, começou a live, a gente ouviu um louvor agora falando mulher, é o louvor que fala, eu quero ser uma mulher transformada. Aí eu fiquei pensando, eu quero ser uma mulher transformada, mas eu quero pagar o preço para ser uma mulher transformada? Porque às vezes não. Para eu ser uma mulher transformada, eu preciso estar embaixo da obediência, né? Eu preciso estar embaixo da obediência do Senhor, né? Eu preciso querer mudar algumas coisas em mim, né? De umas semanas para atrás, eu tive a oportunidade de participar de um curso e eu vi algumas coisas que realmente eu preciso mudar e coisas que são guardadas lá, que às vezes a mulher, ela tem um hábito de cuidar de todo mundo. Ela cuida, tem 100 pessoas, ela quer cuidar das 100, limpar a casa e ela vai ficando, né? Ela vai ficando meio aqui de lado. E eu tive a oportunidade de ver algumas coisas que estavam paradas em mim, que eu nem achava que estava, mas o Senhor tem trabalhado aí essa mudança. Então, dentro disso, eu fiquei pensando, para ser uma mulher transformada, eu preciso querer, né? E não é fácil, mas eu preciso dar o primeiro passo. Então, quero ler aqui para vocês Provérbios 4, 23, que vai falar assim, ó.
Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, guarde o coração. Os dias são maus, os dias são difíceis. Hoje a educação do filho está difícil, o lidar dentro de casa está difícil, as coisas no trabalho está difícil, a mulher na correria acaba se atropelando e as coisas ficam mais difíceis. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Aí tem um cardiologista, Luiz Fernando Sela, acho que ele é assim. Ele traz um destaque que o coração que sofre com sentimentos e emoções. Nosso coração sofre com sentimentos e as emoções. A culpa, por exemplo, pode ser curada por um perdão. Esse cardiologista, ele fala o quê? Se ele pudesse, ao invés dele dar uma receita médica, ele daria uma receita dizendo assim: a culpa, por exemplo, pode curar com um perdão. A inveja e a ganância podem ser remediadas com a gratidão e a generosidade. Sempre recomendo aos meus pacientes que, para manter um coração saudável, é preciso também praticar a gratidão e a generosidade. Se pudesse, muitas vezes prescreveria o perdão e não remédios. Então, eu acredito que nesses dias que as mulheres estão passando, não só as mulheres, porque a gente está focando porque é a mulher, mas a gente está vivendo muitas emoções. Desse curso que eu estou participando, eu tenho visto que o quê? Todas as vezes que alguém vai contar o testemunho, está relacionamento com emocional. Sempre com emocional. Porque o nosso emocional atinge todo o nosso corpo. Interessante, esse médico aí fez curso com Deus. Que ele fala aí que tem que liberar perdão. E a Bíblia diz que, se necessário, 7 vezes tem 70. E o médico dos médicos é o Senhor. E quando nós geramos o perdão, gera uma paz interior, é algo que nos liberta, é algo é tão difícil liberar perdão quando você crê que está certo, ou mesmo que esteja certo, é tão difícil, mas nós vemos que quando as coisas são difíceis, quando você consegue aquela coisa, é maravilhoso. E o perdão é desta forma. Quando você consegue perdoar uma situação que aconteceu na sua vida, é maravilhoso. Porque quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você não lembra mais daquela situação, você não se preocupa mais com aquela situação, você se preocupa com você, que você está bem, que você está feliz, que você agradou a Deus, porque a partir do momento que nós liberamos perdão, isso agrada a Deus. A Bíblia nos fala que o Senhor fala que nós devemos perdoar. Então, acho que esse médico aí, ele, né? Então, ele fala aqui, né? Então, na verdade, você vê, né? Muitas vezes a gente está tomando um monte de remédio, um monte de coisa, sendo que, às vezes, a gente precisa dar um passo, né? Às vezes, a gente precisa querer essa transformação de verdade, né? Então, que nessa noite o Senhor possa falar verdadeiramente no nosso coração e o Espírito Santo possa tocar. Será que realmente é aquilo que eu estou vivendo? Porque as emoções têm adoecido o nosso corpo. E daí, para continuar, fala assim, ó. Para haver cura, é preciso liberação de perdão. Perdão, foi o que o Ricardo falou. Gente, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem uma pessoa que a gente ministrou aqui sobre o perdão, e eu estava até comentando para minha mãe esses dias, depois que foi falado para ela que ela precisava liberar o perdão, eu não sei se ela já percebeu isso na vida dela, mas ela já chorou, ela já abraçou, ela já falou que ama a gente. E assim, nossa, eu fiquei muito feliz, porque foi um passo, foi a primeira oração. Foi só a primeira oração e a gente já viu essa mudança, né? Então, a culpa carregada por muitos pode levar à depressão, doença cada vez mais presente no mundo. Hoje parece que é normal, todo mundo tem depressão, né? É impressionante. Não, sim, eu tô entendendo. Você vai falar qualquer coisa, você vai falar a pessoa, ai, fulano tá com depressão, ciclano tá com depressão. Então, muitas vezes, por coisas que nós guardamos, coisas que vai ficando lá no oculto, guardada, e vai gerando isso. Ela pode gerar depressão. A depressão tem inúmeras causas. E os conflitos emocionais não resolvidos pode ser um fator desencadeante de um episódio depressivo. Aqui está falando o quê? Conflitos não resolvidos. Quantas coisas não resolvidas dentro das famílias a gente vê hoje? Mas veja só, a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, certo?
Muitas vezes as pessoas nessa correria esquecem de buscar a presença de Deus, aonde vai gerar uma paz para que você resolva os problemas. Porque o que acontece? Esse acúmulo de situação leva a um desespero. E nós não fomos feitos para trabalhar sob pressão, viver sob pressão. Então, se nós não tivermos alguém para dividir, pedir por socorro e pedir por ajuda, nós acabamos entrando nessa pressão e entrando até numa depressão. Muitas vezes nós não temos um amigo para conversar nesse ativismo, nessa correria. Algo que foi importante, que foi falado ontem, é o sistema de vida virtual. O que é o sistema de vida virtual? Redes sociais. A rede social, você quer ver acabar os seus amigos, seu sistema de relacionamento? Se faltar 2 dias na sua região energia elétrica, você não fala com ninguém, porque você tem na semana, um dia da semana, você vai na casa de uma pessoa conversar. Não, é aqui, ó, celular, WhatsApp, Message, Instagram, Twitter, tem um monte de coisa aí. Tem um monte de sistema, mas eles são virtual, eles não são assim, ó. Isso aqui, ó, é muito importante. Relacionamento, sentar, conversar, dar risada, é comunhão. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós temos que estar em comunhão, que nós temos que estar unidos, pode ser no choro, na alegria, a gente tem que ter esse relacionamento. Como minha esposa falou, e nós estávamos conversando aqui antes de começar a live, ninguém vive sozinho. Eu conheço, vive, mas não é feliz. Quem vive dessa forma não vive feliz, porque nós nascemos para viver em comunhão, unidos, para que não venha essas doenças. Amém. Pode falar, amor. Amém. Glória a Deus. Então, só para concluir aqui, que como nós estamos falando de mulheres curadas, e a gente está falando de mulheres curadas, e às vezes nós precisamos ser curadas espiritualmente e o físico também. Mas eu continuo falando que eu tenho visto que muitas vezes a doença do físico vem por causa emocional. O órgão, o cérebro é o órgão de comando do corpo. Quando a mente e as emoções não andam bem, o corpo responde da mesma forma, que é o que o Ricardo falou aqui no começo. Esse é o princípio da psicossomática. Como que é? Eu falei tão certo que agora eu esqueci. Psicossomática. A área da ciência que estuda a relação entre a mente e o corpo e as doenças físicas, causadas ou agravadas por transtornos emocionais. Então, o negócio começa na cabeça e aí depois ele vai para o nosso corpo. Então, que nós possamos guardar o nosso coração, e em Provérbios 4:23 vai dizer: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quero chegar aqui numa parte muito importante, mas antes quero dizer aqui, para complementar isso que o Ricardo estava falando aqui, que ele falou: desenvolver a fé e cuidar da nossa vida espiritual também são fatores importantes na manutenção e do equilíbrio emocional. Então, eu preciso ter um equilíbrio ali com as coisas do Senhor. Eu preciso ter um equilíbrio. Eu não posso só viver pensando nas coisas das ciências. Não, eu tenho que ter um equilíbrio com as coisas que vêm de Deus. Por exemplo, sorrir. O sorriso é uma terapia. Libera endorfina e serotonina, os hormônios da felicidade. Meu querido, olha, tá vendo? Sorria mais. Olhe pro espelho e dê um sorriso. Olha, eu vou falar, quando minha esposa acorda sorrindo, já começa a fluir bem. Agora, quando acorda, Jesus, não quero nem falar a forma. Não, mas vamos pular essa parte, porque quando eu não acordo sorrindo é porque ele me irrita. Ou me acorda na hora que não é pra acordar. Mas voltando aqui, é sério. Irmãos, sorria. Às vezes a gente vê pessoas emburradas, né? Acorda, já vai trabalhar emburrada e, sabe, não é grato a Deus porque tem um trabalho, não é grato a Deus, ou às vezes até é grato a Deus, mas não consegue colocar isso pra fora. Então a gente aprende aqui, ó, que o sorriso é uma terapia que libera endorfina e serotonina, os hormônios da felicidade. Então sorria mais, dê um sorriso aí, se tem alguém na sua casa aí, vira pra ele, dá um sorriso pra ele. Coloca os dentes pra fora e sorria. Queira isso. É um dos passos para você ter uma mudança, para você ser curada, para você ser curado, né? Para às vezes você ver coisas mais felizes, porque hoje a gente só tá vendo tragédia. Então, procure nas pequenas coisas que vai fazer você sorrir.
Aí, voltando aqui, sentimentos podem ser destrutivos se não aprendermos a gerenciá-los da maneira certa. É porque, assim, pessoas machucadas irão machucar Sim, outras sem pessoas. dúvidas. Então, se você estiver curada, você vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que se alegra em ver a alegria do próximo. Agora, quando você tem feridas que não são curadas, você é uma pessoa amargurada. E aí você quer, essa raiz de amargura, ela destrói você e quem tiver em volta de você. Então, eu volto na palavra perdão. A palavra perdão é muito forte nessa situação que nós estamos falando hoje. Amém. Aí, seguindo aqui, ó, a raiva ou a ira. A faculdade de Harvard, né, que é muito conhecida para quem assiste aí os filmes românticos da vida, fala muito dela, adverte que o risco de infarto ou ataque cardíaco aumenta em 5 vezes nas 2 horas que se segue o ataque de raiva. Porque o ataque de raiva é aquele momento. Para quem é mais estudado, eles falam que é um sequestro emocional, é o que acontece quando temos raiva. Porque você tá bem, aí acontece alguma coisa. Sabe, você fica com aquele enfurecido, você fica com raiva, você fica. Quem nunca? E dentro do que você está falando, você vê que é algo tão perigoso, que a pessoa, na hora da raiva, muitas vezes comete atos que se arrepende depois. Isso mesmo, então. Aí é o que eles chamam de sequestro emocional. Por quê? Porque você fica tão irado, você fica com tanta raiva daquela situação, que aí você... É como se você saísse de si. Olha o nome, sequestro emocional. Os psicólogos, os psiquiatras, eles tratam por isso. Sequestro emocional. É como se você saísse de si mesmo, né? E agisse daquela forma, naquele momento. Então, nós precisamos mesmo cuidar. Porque em Provérbios 29:11 vai falar assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Olha isso, gente. A gente precisa escrever isso na casa inteira. Por onde a gente for, a gente lê esse provérbio aqui. Quando a Bíblia fala do domínio próprio, lá nos frutos do Espírito, acho que o membro mais difícil de controlar é a língua. E eu vou falar, é uma que machuca muitas pessoas, porque uma palavra mal lançada pode ferir muitas pessoas ou até destruir a autoestima de uma pessoa. Ó, a raiva ela pode ser destrutiva quando não encontra válvulas de escape apropriadas. Algumas pessoas respondem com hostilidade, incluindo o ato de violência aberta, brigas, violência doméstica, violência contra a mulher, agressão à criança, jogar coisas, quebrar objeto. Outras respondem de forma mais passiva, com isolamento social. Algumas guardam rancor e ressentimento, sofrendo em silêncio. Essa parte aqui do sofrer em silêncio, quando a gente foi ministrada, ela falou o quê? Você tá com raiva daquilo e você fica o dia inteiro. Por exemplo, vamos colocar meu marido. Ele me faz raiva, me faz alguma coisa que não me agrada. E aí eu fico com aquilo ali na cabeça. Eu não sei se você é assim, mas você fica na mente lá, planejando. Nossa, porque o Ricardo é errado, porque quando eu falar, eu vou falar isso. E fica lá, tananã, sua cabeça trabalhando naquilo ali. Você faz um monte de coisa, mas a cabeça ainda tá ali, trabalhando naquilo ali. Por causa disso, vai gerar... dores no seu corpo, por causa daquele que você não cuidou, porque aqui em Provérbios vai falar aqui, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Quando eu não domino a minha raiva, eu vou ficar com ela trabalhando ali na minha mente, planejando planos maquiavélicos, que valem... E isso depois vai gerar no meu corpo dores, vai gerar no meu corpo várias situações por causa de algo que eu não controlei. Olha só, a palavra de Deus está aí e a gente muitas vezes passa despercebido. Olha que interessante, não gerou no meu, gera no seu mesmo. Exatamente. É melhor você não sentir isso por mim. Não, mas se você... não é verdade, se você me fazer a raiva, né? Mas você também paga se você me fazer a raiva, porque não é pra irritar o outro. E aí o que entra no final do dia tem que sentar, conversar e pedir o quê? Perdão. Exatamente, porque quando você tem a raiva, ela vai, de alguma forma, ela vai sair.
de alguma forma. Então, nós precisamos dominá-la, como está falando aqui em Provérbios. Ou ela vai sair na doença, né? Aqui está falando até a parte que sai da briga, violências. Mas, às vezes, quando você começa a trabalhar e deixar aquele negócio trabalhando na sua mente, ela vai gerar doenças e vai gerar coisas no seu corpo por causa disso. Então, que nós possamos ter sabedoria e estar direcionado no Senhor. Por isso que fala assim, ó, desenvolver a fé e cuidar da nossa vida espiritual. Porque quando eu desenvolvo a minha fé e cuido da minha vida espiritual, eu consigo controlar algumas coisas. Eu consigo ter o controle sobre a raiva, né? Sobre tantos sentimentos que a gente vive hoje, emocionais aí. Porque a nossa vida é muito rápida. Hoje você acorda às 7 horas da manhã, quando você vê é 7 horas da noite. Aí você olha e você fala assim, nossa, eu não consegui lavar a roupa, eu não consegui fazer isso. E aí você vive, a nossa vida é como passar o dedo lá no Facebook, né? Rápido. E- É rápido. Então, dentro disso, qual o maior cuidado que nós temos que tomar? Foi o que você falou. Nós devemos nos cuidar e ter um cuidado especial para que a gente cuide da nossa paz, buscando a presença de Deus, porque muitas vezes as pessoas têm tirado o tempo que era para se cuidar, ter a paz, apresentar a Deus as dificuldades, pedir por socorro, meditar na palavra. Você está com algum problema? Está aqui a receita, ó. Você quer um livro de receita, mas não é de comida, é para ter uma vida abençoada, é para tirar as dores do corpo, para tirar as dificuldades, situações. Por quê? Porque Deus é o médico dos médicos, esse médico aí veio falar aqui de perdão, mas ele teve aula com Deus, não tem como. Não tem como, porque ele falou sobre o perdão. E o Senhor já nos fala na palavra dele sobre o perdão, ó. Antes desse médico nascer, já existia a palavra e a palavra já falava sobre o perdão. Então é isso que nós temos que estar cuidadosos. Nesse ativismo e nessa vida artificial tem gerado muitas doenças. Há muitos anos atrás, eu trabalhava próximo da USP e um dia eu estava conversando com um professor da USP e ele falou que toda essa violência, todas essas situações que têm acontecido é porque o ser humano, hoje, ele não consegue absorver o tanto de informação que é jogado todos os dias sobre nós. Você consegue, todos os assuntos que você olhou hoje na internet, você conseguiu absorver todos, entender, conseguiu? Não, não consegue. Você absorve, daqui a pouco você joga tudo fora, daqui a pouco você vê de novo, e aí nós perdemos muito tempo no nosso cuidado, no nosso dia a dia, na nossa comunhão. Muitas famílias foram se descobrir que moravam no mesmo teto na época da pandemia. É verdade. Da pandemia. Ou quer ver, o pessoal vê que, que nem tá falando assim, hoje eu não tenho mais tempo para nada, não dá tempo mais para nada. Deixa acabar o Wi-Fi da sua casa. Uma vez eu coloquei minhas filhas para pensar e deixei as duas. Acho que foi 2 dias que eu deixei ou foi uma semana? Um dia. Um dia. Gente, foi mó barato. Fosse como que você visse no desenho. Uma com as pernas pra cima na cama, deitava, levantava. Nossa, o dia não passa, o dia não passa. Eu falei, ué, vocês reclamavam que não dava tempo de limpar a casa, que não dá tempo de estudar, não dá tempo pra isso. Vocês estão falando aí que o tempo não passa. Então é a gente que tem que estar atento, né, nesse entretenimento que muitas vezes pode nos prejudicar. É verdade, é isso aí. Nesse dia, nesse dia que o Ricardo colocou elas pra pensar, foi engraçado porque ele tirou o celular, né? Nossa, gente, foi até engraçado ver elas balançavam a mão, deitaram junto. Porque às vezes a gente, ontem foi falado isso no culto, né? Foi. Que a gente tá tão vidrado no celular porque a gente não sabe mais viver sem o celular, né? Se não for o celular, a gente não tem mais, parece que a gente não tem o que fazer. A pessoa pode esquecer tudo, mas o celular não esquece. Exatamente, parece que a gente não tem mais vida, né? Mas amém. Enquanto a gente está falando aqui, vamos dar a oportunidade de alguém que está na live, né? Eu vi que a irmã Cida colocou aqui, é bom aprender a palavra de Deus, que bênção, glória a Deus. A irmã Dalva também vi que colocou aqui, fomos curadas de dentro para fora, né? Louvado seja o Senhor. Também tem o pessoal pedindo aqui orações, continue mandando aí o nome, peça a oração, nós vamos orar no final, mas se você foi curada, se você quer contar algo, manda aí pra gente, que a gente vai ler aqui. São agora exatamente 22 horas e 38 minutos. Enquanto tem esse tempinho aqui, tem mais tempinho? Tem. Tem mais tempinho? Aí eu quero falar aqui, ó, pra terminar minha parte. Extravasar, sim. Magoar, não. O que o Ricardo falou? Quando eu tô Magoada, machucada.
pessoas Feridas ferem outras ferem pessoas. Então, nós falamos aqui do perdão, nós falamos aqui da culpa e nós falamos da raiva. Que nessa noite o Senhor possa ministrar os nossos corações e se nós temos alguma dessas coisas, que o Senhor nos ajude a curar, a ir atrás, a tratar, a cuidar mesmo, né? Seja eu me aproximando mais do Senhor, ou seja eu buscando ajuda. Seja ajuda de um pastor, de uma pastora, ou às vezes eu preciso passar numa terapia, né, que foi falado ontem. Às vezes eu preciso. Às vezes eu necessito disso, né? Para que eu consiga equilibrar a minha vida emocional com a minha vida espiritual. Então, que o Senhor nessa noite possa falar mesmo ao seu coração. E se tem algo ainda que você precisa ser curada dentro disso, que o Senhor venha começar com a cura e te dê um despertar. Seja você procurando ajuda na igreja ou de um profissional cristão que vai estar dentro da palavra, que vai te instruir e vai te ajudar. Mas aí tem essa parte aqui do extravasar sim, magoar não. Pessoas feridas ferem outras pessoas, né? E é bem isso mesmo. E aqui fala assim, uma hora você estoura, pois isso não é o problema. O grave é quando você o faz e desconta nos outros as dores que são suas, magoando as pessoas ao seu redor. Então, esse é o difícil. Porque, às vezes, você tá tão no seu limite que daí você acaba descontando em outras pessoas, magoando quem não merecia. E, às vezes, dentro da igreja, você acaba tirando alguém da igreja. Precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes, você magoa alguém que está lá na igreja, essa pessoa não volta para a igreja. Né? Ou tantas coisas podem acontecer quando você coloca uma palavra errada, quando você, por causa das suas dores, amarguras, e você acaba fazendo isso, explodindo na hora errada e com a pessoa errada e do jeito errado. Então, por isso, eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Eu preciso lembrar que eu tenho que ser curada. Eu preciso lembrar que eu preciso estar sarada para poder ajudar alguém, para poder querer conciliar alguém, para querer orar por alguém, né? Porque senão, se nem eu tô bem, como que eu vou ajudar alguém, né? E aí aqui vai falar assim, ó, para evitar que isso aconteça e te ajudar a extravasar, vai aí algumas dicas. Aceite que algo lhe incomoda, sem medo de expor os seus sentimentos. Assim você não intensifica a dor, remoendo a mágoa dos outros. A gente precisa aceitar que precisa de ajuda. Você ia falar alguma coisa, amor? Pode ir falando. Então aqui tá falando, eu preciso aceitar que tem algo que incomoda, né? Porque às vezes, principalmente o cristão, às vezes, ele acha que ele não pode ter problema. Às vezes, o cristão acha que não pode contar para as pessoas que têm problema. No meio da liderança, principalmente, às vezes, parece que a gente coloca de uma forma onde nunca pode estar mal, o líder nunca pode sofrer, o líder nunca pode ter... Mas não, fica doente sim, sofre sim, precisa de ajuda sim. Então, que nós venhamos entender e colocar isso. Aceitar que algo lhe incomoda sem medo de expor os sentimentos. Não estou falando para você chegar e expor o seu sentimento numa roda de amigos, na igreja, assim, aberto, ou em qualquer lugar. Não. Procure pessoas que vão te ajudar, mas coloque seus sentimentos, as suas dores ali. 2. Detecte o que de fato lhe faz mal, para não sair atirando para todos os lados. Né? Depois, não crie expectativa em relação a outro para não se decepcionar depois. Prefira ser surpreendida do que se frustrar mais tarde. Ou seja, às vezes a gente cria mais expectativa. Ai, nossa, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um mundo de fantasia na minha cabeça. Acordada. Então, eu fico sendo assim, nossa, meu marido vai no dia do, sei lá, ele vai... Agora eu melhorei muito com isso, já fui curada disso. Vamos dizer, ajudei. Nossa, meu marido vai entrar aqui com um buquê de rosas, um exemplo. Aí você fica com aquilo ali, e aquilo chega na hora, não acontece. Aí você se frustra. Você se frustra porque você gerou aquilo dentro da sua cabeça e aí acaba não acontecendo, né? Então, não crie expectativa em relação a outra pessoa, né? Evite fazer isso. Depois, busque em você e na sua vida recursos que podem te ajudar a superar essa dor. Ou seja,
Amigos, uma boa conversa. Gente, conversar é tão bom, não é? Sim. Pode falar. Você sabia que psicólogo geralmente não atende só mulher? É. Porque se ele atendesse só mulher, ele ficava louco. Porque com certeza já passou algum homem lá primeiro e deixou ele doido. Né? Não, você é doido. Mulher é difícil, rapaz. A mulher, ela viaja, como minha esposa falou. Aí ela fala, nossa, que eu não quero mais planta, porque eu dei muita planta, muito tempo pra minha esposa, né? Tem uma floresta aqui na garagem. Aí esses dias eu dei uma rosa, eu falei, vou dar um botão de rosa. Dei o botão de rosa, e em volta do botão de rosa tinha um arranjo, que é umas florzinhas bonitas, amarelada. Ela pegou, nossa, amor, que linda, né? Essas folhinhas e tal. E eu dei com a intenção da rosa, do botão de rosa. E ela gostou do arranjo que estava na rosa. Aí eu falei, ai, Jesus, aí eu não sei. Amém. Só vou falar rapidinho aqui, porque nosso tempo tá acabando, né? Então, eu falei aqui que aceite o que te incomoda, né? Você precisa aceitar que você precisa de ajuda. Detecte de fato o que te faz mal. Depois, não crie expectativas em outras pessoas. Busque em você e na sua vida recursos que podem te ajudar. Ou seja, amigos, praticar esportes, terapia, entre outros. Se pergunte quais dessas possibilidades fariam mais efeito na hora de trabalhar a dor que está te maltratando e corra atrás dela. Corra atrás de algo que vai te ajudar a tratar essa dor, isso que você tem sentido aí dentro. Às vezes você sente e ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe o que está acontecendo. E ó, nesse tema curadas de dentro para fora, só Deus pode curar de dentro para fora. E o pronto socorro da nossa alma, das nossas emoções, é a casa de Deus. Amém. Por isso que tem que buscar o Senhor. E sabe o que eu acho interessante também? O trabalhar de Deus é tão perfeito que vamos dizer, eu tenho um problema tal, mas eu sou mulher, eu fico preocupado em falar com o pastor tal. Tem um departamento para trabalhar as situações das irmãs da igreja, das mulheres. Os homens tem o departamento dos homens, dos adolescentes, das crianças. Até as crianças, se quiser reclamar, tem a tia da escolinha lá, que é uma professora, que conhece a palavra, ensina conforme a necessidade deles, para que eles também não fiquem frustrados, não fiquem com sentimentos. Brigou comigo, o que eu faço, tia? Bato nele? Não, filho, perdoa ele. Aí a tia vai explicar, não, você tem que gostar do amiguinho e tal. É uma benção. Amém. Então, trabalhe a sua autoestima, né? Se goste, se ame, olhe no espelho, veja algo bom em você. Arrume o cabelo, acorda, passa uma maquiagem, passa um batom. Perdoe. Perdoar não é esquecer o que te faz mal, e sim superar e se libertar daquele sentimento ruim. E se ame, se cuide, você também é uma prioridade. Então, nesses dias maus, nesses dias ruins, nesses dias de tantos sentimentos e emoções que tem acarretado, principalmente a vida das mulheres, que nós possamos praticar um pouquinho disso aqui, antes de eu explodir, antes da panela de pressão estourar, que eu procure ajuda, que eu possa olhar para mim e falar, não, eu preciso de ajuda, eu vou ter um tempo para mim. Eu vou me cuidar, eu vou me amar, eu vou superar algumas coisas. Então, olhe para você, ore ao Senhor, né? Busque ajuda espiritual, busque uma ajuda se for necessário, uma ajuda profissional, mas não fique parado esperando o tempo passar. Não fique querendo viver atrás como está o mundo. Eu preciso estar sempre informado, eu preciso estar sempre atrás daquilo ali. Não, senão a gente enlouquece. Você posta alguma coisa no Facebook agora, 1 minuto depois, você entra, você não acha mais. Porque é tanta informação que entra que a gente não acha. É difícil você achar aquilo ali. Às vezes não é nem 1 minuto. Você viu um negócio, aí você passou um pouquinho, você tenta de novo, você não acha. E se a gente não cuidar, a nossa vida tá desse jeito. Eu tô sempre correndo atrás, de algo, tô sempre em busca de algo. Mas não, que nessa noite o Senhor possa te curar. Que essa cura venha, seja excessos de raiva, seja excesso de culpa, seja o perdão que você precisa liberar. Eu não sei o que é, mas que nessa noite o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa te libertar, que o Senhor possa causar um renovo dentro da sua vida, em nome de Jesus. Você falando tudo isso, também tem pessoas que não se sentem amada. O que você pode falar para uma pessoa que não se sente amada nesse momento? Busque ao Senhor. Porque Ele nos amou Busque ao primeiro. Senhor, exatamente. Busque ao Senhor. Busque alguém que te leve ao Senhor.
né? Às vezes a gente tá também, às vezes quem tá ao nosso redor nos leva mais para baixo. Eu preciso procurar pessoas que estão olhando para Jesus e que vai fazer eu me aproximar de Jesus. Às vezes eu estou vivendo em um lugar, em um ambiente, onde eu falo que eu estou triste, a que está do meu lado fala assim, eu estou depressiva. Aí você fala, eu estou depressiva, eu falo, não, eu já estou com depressão. Então, busque pessoas que vai fazer você se animar, pessoas que vai fazer você querer estar na presença do Senhor, porque é nele que nós vamos resolver as nossas dores, as nossas aflições, é nele que eu vou ter bom ânimo e é nele que eu vou ter coragem para pedir perdão quando eu tiver que pedir perdão, é nele que eu vou encontrar uma forma de resolver as minhas dores, as minhas aflições, os meus problemas ocultos, meus problemas emocionais, para que eu não venha viver isso, como que é? Psicossomática, para que isso não venha acarretar na minha vida, que eu venha estar verdadeiramente voltado no Senhor. E hoje a gente falou isso aqui para mulher, sim, para mulher, mas esses problemas emocionais que depois geram esse problema da psicossomática está acontecendo em crianças, adolescentes, é em todo mundo. É em todo mundo, porque a gente está vivendo um mundo acelerado, dias acelerados, dias que está sempre correndo atrás de algo. Eu não preciso viver como sistema. Eu não preciso. Eu preciso ver quais são as prioridades do meu dia e fazer aquilo. Porque se eu colocar 100 coisas no dia, eu não vou fazer 100. O que eu fazia um ano atrás, eu não faço mais hoje. Não faço. Então, eu preciso me reorganizar. Eu preciso sentar. Eu preciso ter aquele tempo que eu vou refletir. Eu preciso ter aquele tempo que eu vou ficar sozinha e pensar um pouco na minha vida. Eu preciso disso. E nós, mulheres, às vezes, não temos isso. Às vezes, nós temos sozinha na louça, porque quando você está lavando a louça, ninguém quer ficar perto. Ninguém, né? Quando você está fazendo comida, às vezes, o tempo da mulher sozinha é ali, na cozinha só, lavando a louça ou fazendo a comida, mas não deixe isso. Tira um tempo, vai fazer uma caminhada, sabe? Tem condição, faz uma academia, não tem? Aqui em Biritiba tem bastante lugar que tem as academias públicas. Vai fazer isso, faça algo que você goste. Quando eu fiquei doente, há um ano e pouco atrás, né? Ai, peraí, amor, você falou muito. Quando eu fiquei doente, há um ano e meio atrás, o médico, ele falou que eu precisava fazer pelo menos uma vez a semana algo que me desse prazer. Eu precisava fazer isso. Então, e a gente esquece disso, por causa da correria do dia a dia. Então, que fique mais essa dica aí pra você, em nome de Jesus. Agora você pode falar, amor. Posso? Pensei que meu microfone não estava mais funcionando. Jesus. Então, muitas vezes, tá tanta correria, a Bíblia fala que nós devemos viver cada dia o seu mal, certo? E aí, muitas pessoas estão preocupadas com o mês que vem, com amanhã. Amanhã nem existe, querido. Você está preocupado com amanhã que nem existe. Faça uma programação, tenha calma, tenha paz. Quando chegar o amanhã, se nós acordarmos, porque nós não sabemos nem se vamos acordar amanhã, aí sim, nossa, realmente, hoje eu vou ter que ralar porque aquela conta tem que ser paga hoje. Mas tem pessoas que estão morrendo por antecipação. Nem sabe se vai existir amanhã, já está morrendo de preocupação. Mas é o quê? É dar um passo por vez. Dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas necessidades? Quais são as minhas limitações? Aonde que eu preciso de ajuda? E aí sim, devagarzinho, em ordem, conforme a maior necessidade, vai resolvendo um por um, porque ninguém consegue resolver tudo de uma vez. Um presidente assume um país, ele não consegue consertar tudo. Você vê que um mandato é 4 anos e muitas vezes ele não consegue, no mandato dele, resolver tudo que tem que resolver. E aí vai fazer o quê? Se o povo quiser, elege de novo e continua mais 4 anos. E assim, sucessivamente, se não der, troca. E é assim que vai acontecer. É que nem médico. Você vai. Não resolveu? Opa, vamos trocar de médico. Vamos trocar a estratégia. Amém? Amém. O doutor Augusto Cury, ele fala assim, ó. Você falou como foi que você perguntou? Se a pessoa não se ama? Se a pessoa não tem amor próprio, ela não se sente amada, porque tem pessoas que não se sentem amadas. Ele falou assim, ó. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu me abandono, a solidão é insuportável. Então, que nós possamos pensar nisso. Ainda que a sociedade me abandona,
ela é suportável. Mas se eu mesmo me abandonar, a solidão é insuportável. Mas Deus não abandona nós. Exatamente. É só nós que conseguimos nos afastar. Nós mesmos nos afastamos da presença de Deus. Através do quê? Da desobediência, transgressão, pecado. Por Mas isso que eu não posso me abandonar. Porque se eu me abandonar, eu não vou buscar Jesus. não é? Mas se você se arrepende, você fala, não, eu quero uma nova vida, eu quero mudar. Porque muitas vezes você vai falar assim, não, mas eu que tenho razão, eu que isso, eu que aquilo, e você não é feliz, então o seu eu está errado. Então, se seu eu está errado, é hora de parar e falar, Senhor, me ajuda a mudar o meu eu, ajuda me mudar de dentro para fora, esse pensamento meu que eu acho que estou certo em tudo, que tu tá certo, não é. A gente tem que mudar, a gente tem que ceder. Relacionamento e casamento é um dia por vez, querido. Esse negócio que, se não der certo separa, não, é até a morte separa. Então você vive um dia por vez, porque a mulher não é fácil. Então você fala, vou viver esse dia, Senhor, nós vamos conseguir e amanhã eu vou estar amando mais minha esposa e aí continua. Amém? Fala amém, agora você... ficou mudo agora. Quando você fala que a pessoa é difícil... Ai, glória a Deus. É porque normalmente quando a pessoa fala da outra, é porque ela tá falando dela, né? Mas amém, vamos orar? Amém. Glória a Deus, nós falamos da palavra de Deus e agora nós vamos pedir o socorro ao Senhor, nós vamos clamar a Ele, orar, falar com Deus, é pedir para que Ele derrame a providência, o poder, a paz dEle. Nesses dias que nós estamos vendo guerra, nós estamos vendo um monte de situação, é enchente, é terremoto. Dentro de tudo isso, nós podemos pedir para Deus, Senhor, que nós venhamos conseguir administrar e suportar. Pessoas têm tirado a própria vida porque não conseguiram administrar a pressão, o sofrimento, a angústia e toda e qualquer situação que nós estamos vendo nos dias de hoje. E isso é viver um dia por vez, né? Porque na segunda-feira a gente sentou e fez o quê? A gente fez uma lista, tá até aqui, de tudo que a gente tinha para fazer essa semana. Esse aqui é um lado só. A gente fez uma lista, né, amor? Foi. Aí o que aconteceu? Essa semana aconteceu um monte de coisa. Nós fizemos planos para essa semana. Mas os planos, o controle está nas mãos de Deus. Então, tudo do que eu planejei, eu não cumpri nem 90%. Porque aconteceu outras coisas que eram prioridades. E eu tô triste? Não. Eu continuo firme, confiando que amanhã pode ser que eu faça. Ou segunda-feira. Eu não posso me frustrar pensando no amanhã, porque eu não fiz, ou no passado, né? Falou ali, ó. Quem? Maria Cleide. Viver um dia por vez. Exatamente, viver um dia por vez. E todos os dias, ao anoitecer ou ao amanhecer, é dobrar o joelho e pedir, Senhor, me ajuda, me capacita, me dá força, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para poder administrar a dificuldade. Não é que, agora eu vou para os caminhos do Senhor, não vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter um monte de situação. A diferença, você não carrega as suas dificuldades sozinha. Tem um Deus ali que está te ajudando, está te abençoando, está intercedendo. E o mais maravilhoso, que toda vez eu falo, o Deus do impossível. Quando você achar que é impossível, essa é a hora de apresentar para Deus. Tá fácil, tá tranquilo, tá favorável, que nem o povo fala aí, uma linguagem aí dos jovens, tá favorável? Resolve. Agora não tá favorável não, agora a chapa esquentou, tá estreito, tá difícil. Aí, agora é a hora. Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Aí você sabe, né? Como a gente aprendeu, é sim, não ou espera. Ou dentro da palavra vai ter a solução. Se conserta, se arrepende, peça perdão. Na palavra de Deus tem a solução de todas as dificuldades da nossa vida. Amém? Amém. Você vai fazer oração? Eu ia falar para antes levantar um clamor pelas mulheres, né? Amém. Já que... Então, como hoje é dia das mulheres curadas de dentro para fora, e você foi curada, abençoada. Dá um oizinho pro irmão João, né? Deus abençoe, irmão João. Não sei se o senhor tá aí, mas outro dia o senhor falou que eu nunca falo do senhor aqui. Então, hoje eu lembrei, viu? Se o senhor estiver assistindo, Deus abençoe, que o senhor esteja domingo conosco, que o senhor tá fazendo falta lá na igreja. É verdade. Amém. Né, irmã Dalva?
Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Se você, onde você estiver agora na sua casa, incline sua cabeça, né? E ore. Coloque diante do Senhor o seu problema, a sua dificuldade, porque nós cremos num Deus que faz o que nós não pensamos, muito mais do que nós pensamos. Eu creio num Deus de milagres. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos e neste momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Senhor, para clamar, ó Senhor, para clamar pela vida das mulheres, ó Senhor, que tem vivido esses dias maus, esses dias acelerados, esses dias com tantos problemas emocionais, Pai. Senhor amado, dá estratégia, Senhor, para que nós venhamos administrar bem o nosso tempo, para que as mulheres venham ter sabedoria, Senhor, nos lares, com os filhos, ó Pai, com o marido, Senhor, com a família, que nós venhamos resgatar os nossos valores, que nós venhamos saber o nosso lugar, o nosso primeiro ministério, Senhor, que é cuidar da nossa casa, que nós não venhamos abandonar os nossos filhos em escolas e nos preocuparmos apenas com o trabalho, Senhor, que nós venhamos sim verdadeiramente estar sendo dirigidas por Ti, ó Pai, para que nós venhamos Te agradar, venhamos estar, Senhor, fortalecidas em Ti, ó Senhor. Que nós venhamos ser despertadas, ó Pai, toda a enfermidade, Senhor, seja espiritual, seja da alma, do corpo, Senhor, que caia por terra, ó Pai. Dá um despertar, que nós venhamos ter bom ânimo, que nós venhamos ter disposição, Senhor, para estar na Tua presença, para se encontrar um equilíbrio, Senhor, emocional, Pai. Que esses dias nós não venhamos correr atrás das coisas, e sim, Senhor, nós venhamos viver um dia por vez, ó Pai, para que assim nós venhamos alegar em Ti, que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura cada mulher, ó Pai, seja física, seja emocional, mas traga cura, Senhor. Traga, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim também, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da Gisele, da Gabriele, da Giovana, do Robson, da Larissa, a vida do Bionor, da Karina, Miguel, Caio, Jennifer, Rosimar, Osvaldo, Eric, Camila, Daniele, Alex, Cida, Aparecida, Rafael, Zelita e Zé, Natália, Nara, Beto, Samuel, Silvana, Cláudio, Letícia, Rosana, Lucas, Guilherme, Pastor Eduardo, Maria, Benedito, Nair, Senhor, tantas e tantas outras pessoas, ó Pai. Visita aquela moça que hoje estava lá no hospital com um parente internado, perderam o homem dentro do hospital. Ó Senhor, visita esse homem, visita essa família, Senhor. Eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Visita aquele hospital, o SUS, ó Deus. Meu Senhor, eu fiquei ali impactada com tantas ambulâncias, com tanta enfermidade, com tantas pessoas chegando e nem tinha mais lugar, ó Pai. Visita cada um daqueles leitos, ó Pai. Visita o nosso PA, Senhor. Vai, Senhor amado, visitando as pessoas acamadas, a vida ali da família da irmã Marilza. Visita cada um deles, ó Senhor. Entra com a cura, Senhor Jesus. Entra com a libertação nessas vidas, ó Pai, para que assim nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nomes que foi falado hoje, os nomes que foi falado os outros dias. Nós, ó Deus, colocamos em Tuas mãos, porque o Senhor conhece cada nome que está nesse caderno, Senhor. Então visita, Senhor, e acima de qualquer coisa, Pai, acima da cura, acima, Senhor, de seja o que for, ó Pai, que venha chegar a salvação sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam salvas, que essas pessoas se rendam a Ti, Pai, que elas venham conhecer o Teu amor, que elas venham conhecer, Senhor Jesus, que contigo nós tudo podemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá direção, o Senhor guia o nosso caminho, Pai. Senhor, que nós venhamos ser também pessoas
pessoas que queiram te obedecer, ó Pai. Oh Deus amado, nos ajude a ser obedientes, nos ajude a te amar todos os dias, Pai. Que nós assim, dessa forma, vamos te agradar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos e nós cremos no Teu poder. Nós cremos no que o Senhor pode fazer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, visita também cada um, Senhor, que está assistindo, que ainda irão assistir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, a libertação, em nome de Jesus. Assim nós cremos e assim nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus, Senhor. Louvado seja Ti. Aleluias. Glória a Deus. Olha, é tão tremendo poder falar da palavra de Deus que aí vai chegando assim no final, a gente começa às vezes um pouco tenso e quando termina assim, é uma alegria, né, de poder falar, Senhor, obrigado por o Senhor ter usado as nossas vidas, por a gente falar um pouquinho das maravilhas que Ele faz sobre a nossa vida, da cura que Ele tem trazido sobre as nossas vidas, sobre o refrigério que Ele traz entre as dificuldades e as adversidades. Gente, é tremendo. É tremendo, eu vou falar para você que ainda não conhece a presença de Deus, só ouviu falar de Deus, só ouviu falar de Jesus, busque um encontro com Deus. Nós temos que ter encontro com Deus, porque quando nós temos encontro, nós temos intimidade, e quando nós temos intimidade, nós sabemos conversar, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não sei orar. Orar é conversar com Deus, é falar, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me aceita como Teu filho. Como é que eu faço para ser filho de Deus? Busca a casa do Senhor, que lá onde é ensinada a palavra vai falar. Hoje eu não vou falar. Procure alguma live vai estar falando, mas hoje eu não vou falar. Mas se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já se torna filho de Deus. Aleluia. Amém? Vamos encerrar então? Eu não ia falar. Quando vai acabar? Como é que é? Mas que você tenha esses dias repletos de bênção, dificuldades sim, mas na presença de Deus, perseverantes. Se você anda em comunhão, você é abençoado, porque se um cair, o outro levanta. Como é que é o jardão que nós falamos na campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção? Eu vou andar vou caminhar pela estrada boa. Não. Vamos lá. O pastor está aqui para dar a cola. Fala, pastor, que a gente repete. Deus preparou. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Vou andar com ela, com sabedoria e pessoas boas, firmadas nas promessas. Vou anotar. Estava na cabeça, fugiu. Como o nome da irmã fugiu, mas eu não vou sair dessa estrada boa, não, viu? Iluminada. Vou andar com pessoas boas e com sabedoria, porque a sabedoria é andar com a palavra de Deus o tempo todo, dando um bom testemunho da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos encerrar então? Amém. Estenda suas mãos agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, Senhor, como a Tua palavra fala, Senhor, nos dá paz que excede todo entendimento, Senhor. Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente, Senhor, para continuarmos guerreando nesse mundo de aflições, nesse mundo cheio de complicações, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina que vamos passar, que devemos ter de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoa, Senhor. Então nós encerramos, ó Pai, cheio da Tua presença e cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Continue louvando na sua casa, leia a palavra de Deus, coloca um louvor, eu não sei orar, coloca um louvor agora e continua, porque nós vamos encerrar esse período com você, mas nós não saímos da presença de Deus, em nome de Jesus.